Bom dia, meus queridos amigos, irmãos de caminhada. Eis-nos reunidos em nome de Jesus, trazendo a todos com muita alegria as lições que o Evangelho nos levam a refletir. Pedimos aos Espíritos amigos que envolva cada irmão e que possamos nos sentirmos neste instante abraçados, agasalhados por toda essa pleiade de amor e de luz. Hoje nós vamos ler o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o que não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 28 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para lembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido, ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente, não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto o esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai,
e porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei e consola pela fé e pela esperança. Venho convidar a todos, nesta manhã, a sintonizar os seus pensamentos com o Evangelho, buscando compreender tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Amigos, queridos companheiros, o planeta Terra passa por uma dificuldade tão grande. Ele está mudando todo o seu movimento para mudar também a sua vibração e a recepção de novos espíritos que vão lhe dar uma outra vibração, que vão lhe dar um outro destino, sem ser o destino das provas e das expiações. Por isso, Jesus nos enviou o Consolador prometido. E aqui nós vamos ver que Jesus, na sua infinita bondade, ele vem nos dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E esta é uma primeira reflexão. Será que nós amamos Jesus? Será que, na verdade, nós estamos vivenciando os ensinamentos do Cristo? Será que nós estamos guardando os seus mandamentos? Guardando como? Guardando só de falar ou guardando na consciência, para que a gente possa caminhar com mais segurança? Ele nos afirma: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Queridos companheiros, se Jesus não pôde dizer tudo, é porque nós não estávamos ainda prontos, maduros. Ainda estamos tão imaturos devido às nossas construções ainda pálidas diante da estrutura da verdade. Mas nós gostaríamos de refletir em tudo isso que Jesus tem nos ensinado pelo Espírito de verdade. O Espírito de verdade é um conjunto de espíritos que fazem parte da falange crística e que vem para nos trazer todo esse esse arsenal de conhecimento divino, convidando-nos a vivenciar tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Por isso que ele fala: guardai os meus mandamentos. Porque se eu não guardo os mandamentos de Jesus, como é que eu vou vivenciá-los? E isso é extremamente importante que nós possamos pensar que todos nós precisamos guardar os ensinamentos do Cristo para que nós tenhamos uma vivência mais constante, mais efetiva, mais próxima de tudo aquilo que ele nos ensinou, para que nós possamos diminuir a dor, a tensão do fardo. Então, nós vamos ver que quando ele fala que quando nós conhecermos todo este ensinamento que o Espírito de Verdade nos traz, que vem como nome de Consolador prometido, é que nós vamos aliviar as nossas dores. Eu gostaria de lembrar-lhes que Jesus é o médico de nossas almas. E como médico, ele cura os nossos males, mas também estimula as nossas qualidades. E nós sabemos que ainda temos tantas dificuldades para compreender tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para que nós pudéssemos aprender com mais profundidade outras coisas,
porque Jesus não pudera dizer tudo. O que seriam essas outras coisas? A imortalidade, a vida futura, a comunicabilidade, o conhecimento profundo do perispírito, onde estão armazenadas as nossas energias que compõem a nossa estrutura energética do perispírito. E aí nós vamos ver que o Espiritismo ele vem numa época certa que foi anunciada por Jesus. E ele é presidido pelo advento do Espírito de verdade. E ele chama qual que é o maior papel do Espiritismo? Chamar o homem, que não somos o espírito imortal, à observância da lei. Que lei? As leis divinas, que estão na nossa consciência, compreendendo que Jesus não podia dizer tudo. Ele começou o seu trabalho falando conosco sobre as parábolas, mas ele nos advertiu. Isso é muito importante, amigos. Ele nos advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Às vezes não temos ainda. Nós temos ouvido para ouvir as coisas que nos interessam. E aí ele vem falando: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, o que nós tanto gostamos, de imagens, de alegorias, de aparências exteriores, de falas eloquentes. E ele disse: levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios. Que véu que o Espiritismo tem nos trazido? Por exemplo, a comunicabilidade, a explicação da lei reencarnacionista, que é um portal de esperança e de consolação para todos nós. E quando nós vamos ver que aqui na Terra, Jesus disse, é o capítulo que nós estávamos estudando, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. O que nós temos que buscar? Que consolo é esse? Qual é a origem do nosso sofrimento? Então, Kardec nos mostra que o Espiritismo é a causa do sofrimento, mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o passado. Esse passado, ele está presente na minha memória e ele está circunspecto em todo o meu contexto perispiritual. Nós entendemos que o objetivo grandioso da doutrina espírita também é fazer com que a gente compreenda que o sofrimento é uma maneira que nós temos para tirar as energias doentias, depurando-as, para que nós tenhamos uma vida melhor, especialmente a vida futura. Então, se nós compreendermos tudo isso, nós vamos aceitar com mais serenidade, sem reclamar, tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. E esse aceitar é como um obreiro aceita o trabalho, que ele assegurará o salário. Então, se o Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, nós vamos ver então que o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador. E ele consola porque ele explica, porque ele argumenta com todas as situações que nós passamos, tanto no mundo encarnado quanto nos desencarnados. E ele nos dá o conhecimento das coisas, fazendo com que a gente compreenda de onde viemos e para onde vamos e por que aqui estamos. Olha que beleza a gente ter certeza que nós, pela lei da reencarnação, nós viemos de um estado errante ainda no mundo espiritual, almejando encontrar novas conquistas, almejando algo que fosse educativo,
E assim nós estamos aplanando a nossa próxima existência, o nosso futuro. Então, todos nós que compreendemos as bases sólidas do Consolador, nós precisamos também atrair para junto de nós os princípios essenciais da lei de Deus, porque a lei de Deus nos consola pela fé e pela esperança. E isso para nós é de extremo valor, quando nós compreendemos que tudo que nós passamos é um processo de ajustamento. E a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. O espiritismo não nos obriga a nada, nos promete nada, mas nós, espíritas encarnados e desencarnados, precisamos situar nossas pequeninas coisas para que possamos colocar acima de tudo o que nós precisamos expressar, porque nós estaremos muito distante deste pensamento que muitas vezes nos confunde, nos delírios do nosso personalismo, um personalismo muito deprimente que temos visto, e muitas vezes nós achamos que o personalismo é um estado de liberdade, de manifestar a nossa forma de pensar e de sentir. Então nós vamos ver que todas as religiões amontoam riquezas terrestres, templos suntuosos, que declaram assim muitas situações de homenagem da divina bondade, precedendo as situações tão distantes da simplicidade, do amor e da verdadeira posição do Cristo, que o Cristo nos ensinou. A doutrina espírita, ela é também a religião do desprendimento, porque nada levamos para o outro mundo. Então, ela nos ensina a desprender e convidando todos os dias para a gente não encarcerarmos a nossa própria mente em situações de adoração às pessoas, das ilusões das posses materiais. Tudo isso é tão passageiro. E nós vamos ver que quando nós nos prendemos às ilusões da matéria, nós vamos ver que nós podemos acabar em processos sérios da obsessão, saindo de condições tão graves para ficarmos em torno dos nossos interesses. Amigos queridos, a doutrina espírita revive o cristianismo puro, porque ela é a religião da solidariedade. Se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Esta é uma fala de Emmanuel, que nos mostra no livro da Esperança. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. Mas a doutrina espírita, ela é a religião do pensamento reto. Então nós precisamos olhar isto. É uma religião que nos oferece gratuitamente qualquer consolo, qualquer assistência. Então, nós precisamos entender a palavra do Cristo quando ele exorta para todos nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ainda promete: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre.
E aí nós vamos ver, para encerrar o nosso evangelho de hoje, quando Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Pensemos bastante nisso, meus irmãos, e que nesta hora em que estamos orando juntos, entrando numa mesma sintonia, pedimos a Jesus para que nós possamos receber o passe que é a transfusão de energias, a fluidificação das águas, para que sintamos mais fortes, corajosos, seguros e abastecidos. E nesta oportunidade de recebermos o passe, nós pedimos a Jesus que nos dê força, nos dê coragem e nos traga o bom ânimo. Amado Mestre, que as nossas vibrações de solidariedade, de amor, alcance todos os corações que ora se encontram em guerras. Por caridade, Jesus, ajude a todos, as crianças que perdem as referências maternas e paternas, seus lares, que mãos amigas possam cuidar destes espíritos. Jesus, até quando, Mestre, veremos a guerra? O planeta precisa evoluir. Que sejamos construtores de um novo mundo. Assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos, pedindo a Deus por todos nós e que as nossas vibrações possam alcançar todos os corações, amigos ou aqueles outros que não nos amam. Receba o carinho, a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.